Olha aí, pessoal, a crise diplomática que já é de fato entre o Brasil do Lula e Israel avança um pouco mais e parece aqui, de acordo com notícias que estão circulando, que o Lula já está considerando a possibilidade de expulsar o embaixador de Israel aqui do Brasil, o que automaticamente vai cortar as relações diplomáticas entre os dois países. Olha o absurdo em que a coisa está chegando, né? Qual é a justificativa, qual é o motivo, a não ser uma birra pessoal do Lula contra o pessoal de Israel? Não tem realmente nenhuma explicação nesse sentido, né? E, obviamente, aqui, o próprio Brasil não está de acordo com o Lula nessa questão. Saiu uma reportagem, uma pesquisa dizendo que 83% do povo brasileiro discorda do Lula quanto às suas colocações a respeito de Israel, ou seja, a maior parte dos eleitores do Lula não concordam com o Molusco nesse ponto aí e tudo mais, só que quem defende o Lula de forma assim integral, subscreve o que ele falou, além de sua base aliada, é claro, são aqui dois poços de liberdade, de respeito aos direitos humanos, né? Cuba e Venezuela, os líderes, os chefes ditatoriais desses países apoiaram o Lula nessa história aí de fato, né? O senhor Miguel Díaz-Canel, que é o presidente lá de Cuba, né? E o Nicolás Maduro, nosso conhecido Nicolás Maduro, o ditador da Venezuela. Então vamos conversar sobre essa escalada nas tensões aqui, ver até onde que isso pode dar. O Lula está agora, nessa altura do campeonato, triplicando a aposta, indo para um all-in diplomático realmente, e nessa história até mesmo destruindo qualquer sonho que ele poderia ter ainda, maluquices da cabeça dele, né? De vir a ser um Nobel da Paz um dia. Vamos conversar então sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, o diplomata israelense aqui no Brasil se chama Daniel Zonshine, não sei como é que pronuncia aqui e tudo mais, mas é o representante de Israel aqui no Brasil, é de fato ali o membro oficial do governo israelense aqui no Brasil. É ele quem faz os laços diplomáticos do Brasil com Israel, então, né? Só que, de acordo aqui com o que foi publicado no jornal O Globo, aqui está sendo repercutido pela revista Oeste, né, mas parece que isso foi revelado ao jornal O Globo por um auxiliar e um integrante da cúpula do Ministério das Relações Exteriores do governo Lula. Parece que, de fato, o governo PT cogita expulsar esse senhor Daniel Zonshine aqui, o embaixador de Israel do Brasil, o que obviamente aqui vai representar uma quebra de relações diplomáticas, né? O Itamaraty, que é o órgão ali responsável pelas relações exteriores do Brasil e tudo mais, considera que essa medida drástica e indesejável, né? No mínimo, isso aqui é no mínimo, né? Que é drástica, obviamente, que é agora indesejável, não. Ela é reprovável sob todos os aspectos. Aliás, o pedido de impeachment que colocaram contra o Lula e tudo mais é embasado justamente nessa questão que se torna cada vez mais evidente. O Lula está comprometendo a neutralidade brasileira, cortando relações diplomáticas com um país com o qual o Brasil não tem conflito nenhum. O que o Brasil tem a ver com o conflito lá na Palestina? Como que nós fomos envolvidos nisso lá? Qual é a nossa parte nessa história, né? Tem algum interesse brasileiro sendo atingido lá? Tem uma sucursal da Petrobras, uma filial ali que foi bombardeada por Israel? Alguma coisa nesse sentido? Não tem nada a ver. A coisa não tem sentido algum. O Lula começou essa brincadeira, essa palhaçada dele, querendo ser aí um líder mundial para apaziguar os corações e acabar com as guerras e tudo mais. Vamos sentar no bar, tomar uma cervejinha e resolver, né? É assim que ele fala. O Lula começou dessa forma aí, com esse papo de que Israel é genocida e tudo mais, e esquentando o caldo, engrossando o caldo nessa história, até o ponto que ele passou totalmente dos limites, né? Tava falando isso, incomodando Israel, mas até aí é papo de pinguço, papo de cachaceiro. Todo mundo sabe que o presidente do Brasil não sabe o que fala realmente, é um pinguço, de fato, um cachaceiro inveterado. Mas aí o Lula ultrapassou todos os limites, então, e chegou aquela questão de comparar a guerra lá na faixa de Gaza com o Holocausto promovido por Hitler contra
os judeus, né? Então aí realmente a coisa não poderia ficar barata. Israel convocou o embaixador brasileiro lá em Israel, lá em Tel Aviv, para dar uma reprimenda, para falar, olha, o seu chefe está falando bobagem demais, deixa eu te mostrar aqui o que é o Holocausto. Aí levaram ele lá no Museu do Holocausto, alguma coisa assim e tal, né? Aí o Lula ficou full pistola, ficou bravinho, ficou revoltadinho. A Jan já falou que o governo lá de Israel é genocida e tudo mais. E agora o Lula quer realmente escalar a situação, né? Ah, não chamaram o meu diplomata lá, o meu embaixador para dar uma reprimenda? Eu vou expulsar o embaixador deles aqui do Brasil também. Novamente, não tem motivos para isso. Qual foi a agressão que Israel fez contra os interesses brasileiros? Nada. É uma briguinha do Lula com Israel. Isso aqui é um absurdo completo que jamais deveria ser tolerado, uma coisa assim grotesca de fato. Ainda assim, contudo, né, o pessoal do Ministério lá das Relações Exteriores diz que, de fato, aqui, essa é uma opção possível da expulsão do diplomata, e aqui ela tem sido discutida desde segunda-feira agora, dia 19, que é quando o caldo entornou realmente, né, pelo presidente Lula e pelo Celso Amorim, que é, na prática, o Itamaraty paralelo do governo ali, o assessor especial de Relações Exteriores do gabinete da presidência da República e tudo mais, né? Então, parece, de acordo com fontes do próprio Itamaraty, que essa possibilidade de expulsão já foi sugerida, inclusive, ao próprio embaixador aqui, o Zonchini, né? Em uma reunião que ele teve com o Mauro Vieira, que é o chanceler brasileiro. Então, falaram numa linguagem diplomática que ele pode ser expulso do Brasil, de fato, por conta do grau de escalabilidade dessa história toda aí, inclusive, né? Então, nas palavras aqui do Mauro Vieira para esse diplomata aqui, né, o que pesou nessa possível decisão do Lula é a questão dele ter sido considerado persona non grata por Israel. Problema dele, isso não tem nada a ver com a nação brasileira, com a pátria brasileira, com o Estado brasileiro, tem a ver com a figura caquética, velha, decadente e cachaceira do Lula, né? Então, não deveria motivar absolutamente nada disso. E também o constrangimento ao que foi submetido o embaixador brasileiro, né, o Frederico Meyer. Isso seriam atitudes inaceitáveis. Beleza, né? Xingou aí o presidente da República, puxou a orelha do embaixador brasileiro por conta de bostas que o presidente da República falou. Vamos cortar relações diplomáticas com Israel a partir de agora por conta disso, né? Realmente uma coisa completamente insana, sem dúvidas, né? E aí, de acordo com o pessoal do próprio o Globo aqui, no caso a Malu Gaspar, não é? Que é a colunista que revelou essa história e tudo mais, né? A expulsão de um embaixador aqui de um país importante como Israel, aqui do Brasil, né? Não seria um movimento trivial e muito menos óbvio, né? Eu gostaria de saber as repercussões de responsabilidade do presidente da República nesse sentido. Eu não sei, eu não conheço a lei a esse respeito, mas o presidente pode, de forma assim unilateral, expulsar um embaixador de algum país sem autorização do Congresso Nacional. Será que dá para fazer isso? Porque, tipicamente, em países democráticos, o Congresso precisa autorizar relações exteriores aí, justamente pela ausência de um chefe de Estado, como é o caso aqui do Brasil, né? Não tem um chefe de Estado, chefe de governo, ocupa esses dois papéis, portanto, a chefia de relações de Estado acaba sendo dividida aí entre os poderes, no fim das contas aí e tudo mais, né? Então, o pessoal aqui afirma, inclusive, que é uma possibilidade, não quer dizer que vai acontecer, não quer dizer que isso já está sacramentado, e os movimentos aqui do Lula estão sendo avaliados aos poucos de acordo com o próprio pessoal do Itamaraty, sob condições de sigilo, etc. e tudo mais, e os próximos passos vão depender do posicionamento de Israel, né? Então o diplomata falou o seguinte aqui, não identificado ele, né? É um tipo de decisão que temos que tomar sem atropelo. Nossa preferência é que não seja preciso fazê-lo, mas a gente não vai ficar ameaçando. Se tiver que fazer, será feito e pronto, né? Parece aqui que o Lula quer um pedido de desculpas por parte de Israel, que obviamente não vai acontecer. Por que Israel iria se desculpar com um corrupto condenado que fala um monte de besteiras, um monte de groselhas e defende terroristas, né? Aliás, um cara que foi aplaudido por terroristas e também por ditadores, né? Volto a esse ponto aqui, porque quem se manifestou para parabenizar o Lula nas redes sociais aí e tudo mais foram esses dois cretinos ditadores aqui, uma coisa completamente absurda, né? Então, aqui, por exemplo, a gente pode ver a publicação que foi feita pelo Miguel Dias-Canel aqui,
Deixa eu olhar isso no próprio Twitter para a gente não ter erro aqui, né? Direto na página que ele escreveu aqui no seu Twitter, uma foto muito carinhosa com Lula dizendo o seguinte: toda a nossa solidariedade vai para o querido irmão Lula, presidente do Brasil, declarado persona não grata em Israel pela sua sincera denúncia do extermínio da população palestina em Gaza. Aplaudimos e admiramos sua bravura. Você sempre estará do lado certo da história, né? Olha que ponto chega a mente dessas pessoas, a mente doentia dessa gente ditatorial de esquerda. Realmente uma coisa impressionante aí também, né? E aqui o Nicolás Maduro falou naquele programa de TV lá, conversa com o Maduro dele lá, né? E tudo mais, ou seja, aquele programa de horas que ele fica falando para a plateia ali. Ele disse que o Hitler foi um monstro criado pelas elites ocidentais, tirou isso da bunda provavelmente, né? E o seguinte aqui, né? Além de parabenizar o presidente Lula, é claro, né? Falou aqui o seguinte: o que estão fazendo, como disse o presidente Lula da Silva na reunião da União Africana, o que estão fazendo a partir do governo israelense é a mesma coisa que Hitler fez contra o povo judeu, ou seja, na prática ele está de fato aí subscrevendo o que o Lula falou aí, inclusive, né? E também o Luiz Arce da Bolívia e o Gustavo Petro da Colômbia se manifestaram a favor do Lula. É claro, um monte de esquerdistas aí, não daria para ser diferente. Esquerdista realmente parece que virou uma nova categoria de antissemita, ao que tudo indica, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.